Oi pessoal, hoje eu vim aqui conversar com vocês para explicar como seu estilo de vida pode estar relacionado com o risco de desenvolvimento de câncer ao longo dos anos. Eu vou te explicar que a gente tem fatores de risco e fatores protetores que no nosso dia a dia, com alguns hábitos, a gente consegue modificar para diminuir ou aumentar, neste caso, as chances da gente desenvolver câncer ao longo da vida. Os primeiros que eu vou explicar para vocês são os fatores de risco associados ao desenvolvimento de câncer. O primeiro deles é a genética. Eu acredito que a maioria de vocês já sabem que essa herança genética de genes com mutações de câncer é hereditário. Então, se algum membro da nossa família tem, a gente tem alguma probabilidade de desenvolver isso ao longo da nossa vida. Só que eu quero te explicar que esse risco genético, principalmente com mutações ou danos no nosso DNA, eles só correspondem a 5% das chances da gente desenvolver câncer. Então, os outros 95% são coisas que a gente consegue modificar na nossa vida que podem reduzir as chances da gente desenvolver essa doença. Outros fatores que estão associados e que a gente não consegue realmente modificar na nossa vida são fatores como sexo, idade, etnia, o próprio envelhecimento, ele é considerado um fator de risco e a gente não consegue impedir que ele aconteça. Mas existem alguns fatores de riscos que a gente classifica eles como modificáveis. Esses a gente pode sim modificar e reduzir as nossas chances, ou pelo menos a nossa exposição a algum deles. Os principais são os tabagismos, o etilismo, o sedentarismo também é um fator de risco, os maus hábitos alimentares e também esse excesso de poluição e o alto consumo de agrotóxicos também estão relacionados com o desenvolvimento de câncer. Quero te explicar que os maus hábitos alimentares, eles correspondem a uma grande parcela do desenvolvimento de câncer, porque eu quero te deixar uma pergunta: quantas vezes você se alimenta ao longo do dia? E se a gente somar essas alimentações ao longo do dia em semanas, meses ou anos de vida? Então, é na alimentação que a gente consegue reduzir esses riscos, porque a gente está exposto a esse fator mais vezes ao dia, ou muito mais vezes ao longo da nossa vida. Então, adquirindo bons hábitos alimentares, a gente consegue prevenir essa chance, esse risco de desenvolver o câncer ao longo da vida. Agora eu quero te explicar quais são os fatores protetores relacionados ao desenvolvimento de câncer. O primeiro deles é a programação metabólica. Se você nunca escutou esse termo, é como se a gente programasse antes de nascer. Então, o que acontece? Aquela mulher que deseja engravidar, o ideal é que ela procure um acompanhamento ou nutricional, ou até mesmo com o médico dela, 3 meses antes da formação desse feto, porque a gente consegue melhorar a saúde dessa mãe e automaticamente ela consegue gerar um feto mais saudável. E também tudo que ela vai ingerir de alimentos e fazer também ao longo dessa gestação, vai refletir na saúde dessa criança ao nascer. Então, a programação metabólica a gente considera a primeira linha de defesa para o risco de desenvolvimento de doenças ao longo da vida. O segundo fator protetor é a amamentação. A gente sabe que o leite materno ele é rico em anticorpos, então que fazem aquela nossa barreira imunológica, melhoram o nosso sistema imunológico. E então a gente consegue, através da amamentação, ofertar mais anticorpos para essas crianças, então ajudar o sistema imunológico delas a trabalhar melhor. E a amamentação também ela é considerada um fator protetor, para as mulheres, principalmente com relação ao câncer de mama. Ela já vem bastante estudos relacionados com a prevenção do câncer de mama através da amamentação. Um outro fator de proteção é o sistema antioxidante. O que é esse sistema antioxidante? Naturalmente, no nosso organismo, a gente tem esse sistema em funcionamento. Cabe a ele eliminar radicais livres que estão no nosso corpo. Qual é o problema desses radicais livres estarem soltos no nosso organismo? Eles acabam gerando danos nas nossas células e esses danos, a longo prazo, podem gerar mutações genéticas que podem desenvolver câncer a longo prazo. Então, é muito importante a gente ter esse nosso sistema antioxidante funcionando adequadamente. Mas como deixar esse sistema funcionando? Bom, a chave disso tudo é muito fácil, consumir mais frutas, verduras e legumes, mais alimentos naturais, porque é neles que estão os antioxidantes, e reduzir o consumo de industrializados, porque é neles que estão os radicais livres. Então fica numa balança, quanto mais antioxidante você consumir e menos radicais livres, mais saudável fica o seu organismo.
Um outro fator de proteção também são os fitoquímicos dietéticos. Esses fitoquímicos são substâncias que estão presentes nos alimentos que auxiliam, que atuam, como protetores do nosso organismo. Então, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, no tomate a gente tem o licopeno, nas frutas vermelhas a gente tem os flavonoides. A gente tem vários tipos em cada alimento, uns tipos de fitoquímicos específicos que vão atuar como protetores do nosso organismo. E por último, um outro fator de proteção é a atividade física. Então, a atividade física, ela também é super importante na prevenção do câncer, ao contrário do sedentarismo, que é um fator de risco. A atividade física, de uma maneira geral, ela reduz essa nossa resistência à insulina. Com isso, ela acaba reduzindo o processo inflamatório que a gente passa. E também ela vai auxiliar naquela redução do excesso de peso, que também é considerado um fator de risco para o desenvolvimento de câncer. Bom, o que eu queria deixar para vocês é que pequenas mudanças ao longo do nosso dia, elas são capazes de modificar e de diminuir o nosso risco para o desenvolvimento de doenças. E eu falo aqui, hoje eu trouxe para vocês a questão do câncer, mas todas essas questões que eu falei também são relacionadas a várias outras doenças, como diabetes, hipertensão, obesidade. Então, se a gente conseguir colocar em prática pequenas atitudes ao longo do dia, a gente já consegue reduzir os nossos riscos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!